Se você prefere a mentira, talvez você não perceba, mas está escolhendo viver uma vida insatisfeita. Quanto mais eu observo a vida, aí quando eu falo vida eu tô falando da minha e das pessoas, mais eu percebo isso. Oi gente, eu sou a Fê. Hoje eu venho falar sobre um assunto que pode doer no ego de muitas pessoas, inclusive dói ainda do meu, que é sobre a mentira. O porquê que muitas vezes a gente prefere mentir do que falar a verdade e porquê que a mentira, mesmo sendo aquela coisa confortável que depois destrói, é algo que é escolhido por nós diariamente. A mentira, mesmo que pequenininha, tem um poder de influenciar em quem você é e quem você quer ser e no que você quer construir. Ela impacta em todos esses pontos porque ela vai olhar o antes, o agora e o depois. E se você for perceber, nada que nasce da mentira se sustenta, igual a verdade, por exemplo, que se sustenta sozinha. A mentira, ela no fundo, faz você ter aquele gostinho de vitória, só que quando você percebe que conseguiu, no fundo você fala, meu Deus, isso que eu consegui não é meu. Por quê? Você conseguiu mentindo. Eu, sinceramente, amo a verdade, Inclusive, lá no meu perfil no Instagram, se você for olhar, um dos pontos que eu coloco ali é que eu sou apaixonada pela verdade. Mas eu vou ser honesta com vocês. Eu uso a mentira, mesmo que pequenininha, eu uso. E isso tem um poder muito ruim na minha vida. Eu resolvi falar sobre esse tema, justamente assim como todos os outros que eu falei aqui no canal, porque vai ser um tema que não vai tocar quem tá ouvindo, mas vai tocar a mim que estou falando sobre isso. Ai, Fernanda, mas por que você usa mentira? Muitas vezes para não deixar o outro desconfortável, outras vezes para me beneficiar, outras vezes para deixar aquilo mais bonito de ouvir. Enfim, a gente usa a mentira pra qualquer coisa. E quando eu falo pequenininha, eu tô falando pequenininha mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma irmã gêmea. Aí teve uma vez que uma pessoa me encontrou achando que eu era minha irmã. Aí a pessoa me deu oi, conversou comigo e tudo mais. É que a gente é muito parecida. Assim, é surreal de parecida. Eu vou deixar uma foto da minha irmã aqui pra vocês verem. E aí, ao invés de eu falar a verdade pra pessoa, eu não sou a Rafaela, eu sou a Fernanda, eu resolvi omitir. Eu resolvi entrar naquela mentira. Beleza, ele acha que eu sou a Rafaela e pra não deixar ele sem graça, eu vou conversar. Isso é terrível. Por quê? Olha quantas consequências isso pode gerar, A pessoa pode falar assim, nossa, a Rafaela tava estranha naquele dia. Nossa, mas ela tava diferente. Nossa, mas ela falou algo que, nossa, nada a ver, sabe? Eu tava me passando pela minha irmã. Isso é muito ruim, E tudo isso para deixar a outra pessoa confortável. Só que qual que é o preço disso quando a gente para pensar? O preço é altíssimo. Todas as vezes que você usa alguma mentira por algum motivo específico, você percebe que a mentira vem, mas ela não vai embora sozinha. Ela vai e leva quem você é. Ela leva a sua dignidade, ela leva a situação, muitas vezes que era para ser super tranquila e começa a ser grave por conta da sua mentira. Enfim, a mentira vem, mas ela arrasta outras coisas junto com ela. Ela não vem e vai embora sozinha. A verdade em si, ela é uma luz que faz parte em qualquer fase da vida humana. Como, por exemplo, imagina que hoje eu sou casada. Só que para conseguir esse casamento, esse relacionamento, eu minto. Eu finjo ser quem eu não sou. Partes da minha história eu falo como se fosse uma mentira mesmo para que aquilo se concretize na minha vida. Aquilo que você conseguiu é seu de verdade? Não. Não, porque a mentira, ela corroeu quem você é. A partir do momento que corrói o que você é, e na verdade não existe mentira que não corroa quem você é, então a partir do momento que você mente, não importa, aquilo que você conseguiu, aquilo que você conquistou, aquilo que você construiu, na verdade não é seu, é da mentira que você contou. E aí aqui eu tô falando das fases, da vida humana, usei o relacionamento, mas por exemplo, imagina no meio profissional, você tem um currículo e você mente no currículo, você pode até passar na entrevista, mas e o dia a dia? Quem é que vai sustentar a sua mentira? Mas eu vou estudar, eu vou fazer de tudo para conseguir tal e tal formação, porque aí ninguém vai perceber. Vai perceber. Porque a mentira, ela vai andar por onde você estiver. Ela não vai simplesmente chegar e vai embora como se nada tivesse acontecido. Não. A partir do momento que você conta ela, você carrega um peso nas suas costas. E
carregar isso, além de ser muito pesado, muitas pessoas não aguentam. Então, em algum momento, isso vai cair, né? Então, quando eu falo que a verdade é a luz em todas as fases da vida, é justamente isso que eu tô falando. Você precisa usar com a verdade em cada fase da sua vida. Quando você vai entrar num relacionamento, quando você vai arrumar um emprego, quando você vai se tornar mãe, enfim, né? Se você for parar pra pensar em todas as fases, não existe uma fase na vida que você fale, tudo bem aqui, eu vou contar uma mentirinha, né? Por exemplo, religião. Pra você seguir de fato uma religião, você precisa agir com a verdade. Entende? Se você não agir com a verdade, você não vai conseguir levar aquilo. Aquilo vai refletir aquilo que você não é. E sustentar a mentira é sustentar quem você não é. E a gente não consegue fazer isso por muito tempo. O grande problema de tudo isso é que viver na verdade dói. Viver na verdade expõe. E também pode machucar o seu próprio ego. Porque imagina só, quando você conta uma mentira, e aí eu tô falando dos mentirosos profissionais, tá? Espero que você não seja. Mas quando você conta uma mentira, geralmente o seu coração e a sua mente tentam acreditar naquilo que você tá falando. Então, negar aquilo é você machucar o seu próprio ego. Porque, cara, imagina, você já mostrou aquilo, todo mundo já tá acostumado com aquilo. E aí, em algum momento você vai falar a verdade? Poxa, a verdade vai machucar o seu ego, vai deixar ele ferido de fato, porque todo mundo estava acostumado com algo, aquilo que era glorificado, maravilhoso, e na verdade aquilo não passa de uma mentira. Eu fui assistir Wicked Parte 2 no cinema e me chamou muita atenção a personagem da Galinda. Não sei se você já assistiu, mas enfim, é uma personagem que tem o ego muito inflado. Então você vê que ela sempre quer ser o centro das atenções, ela sempre vai falar em público algo que nem é verdade ou que ela nem tem tanta propriedade, mas porque ela quer ser aplaudida, ela quer ser aclamada, ela quer que as pessoas olhem pra ela e falem, nossa, como você é maravilhosa. E o enredo do filme, quando mostra a personagem, que é muito legal, fala disso. No Wicked Parte 1, tem uma cena dela com a Elphaba, que é a bruxa boa, que seria ela, e a bruxa má, que seria a Elphaba. E aí, a Elphaba, ela é toda verde, né? Ela aparece toda verde ali, todo mundo assustado, olhando, nossa, por que essa mulher tem a pele verde e tudo mais? Aí a Galinda, pra se aparecer, ela vai lá e fala assim, eu vou aprender feitiços e eu vou te ajudar a se livrar desse peso de ser verde. E aí a Elphaba fala, não vou lembrar exatamente a frase, mas eu sei a essência. A Elphaba fala, nossa, prometer coisas que você ainda não tem e não sabe como fazer. Nossa, que nobre. E é muito engraçado, porque de fato ela faz isso o tempo todo. Ela promete e fala que vai fazer coisas que ela ainda nem sabe. Além de não saber, ainda nem é possível, né? E no segundo filme, ela aparece novamente e é muito engraçado. Aí, gente, pelo amor de Deus, eu não quero dar spoiler, tá? Se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo, vai assistir e depois volta. Mas no segundo filme, elas se afastam, né? Se separam. Aí fica como a bruxa má do oeste e a bruxa boa, que é a Galinda. E ela sabe que a Elphaba não é má. Ela sabe que todo o enredo de toda a história, ela não é má. A questão é que uma pessoa queria que ela fosse má. E aí todo mundo acreditava que essa pessoa era mal, de fato. E ela, sabendo que a Elphaba não era uma pessoa má, em nenhum momento ela fala a verdade pro povo dela. Ela continua sustentando a mentira de que ela é maldosa, de que ela é perigosa, de que ela vai matar todo mundo, né? E isso nunca foi verdade. Elas eram amigas, ela sabe da essência da própria amiga. Só que ela precisa ser a boa, ela precisa ser boa. E para ela ser boa, ela precisa mentir. Essa é a questão. O relacionamento que ela vivia era uma mentira. Aquele povo ali, a forma como ela se apresentava, era tudo uma mentira. Na verdade, se a gente for olhar todo o filme do início ao fim, ela, na verdade, que é má. E não má de fazer mal para os outros e matar as pessoas. Mas ela é má e manipuladora o suficiente para fazer as pessoas acreditarem em algo que não existe. É muito bonito também que, conforme o filme vai passando, a Elphaba fala uma frase pra Galinda que, nossa, toca muito. A Galinda fala, não, vamos contar a verdade pro povo, vamos falar que você não é maldosa e tudo mais. Aí ela, não. Pra você ser a Galinda, a boa, porque era assim que o pessoal chamava ela, Galinda, a boa. Pra você ser a boa, alguém precisa ser mal. É como se a imagem dela dependesse dessa mentira o tempo todo.
né? E me marcou muito justamente por isso. Se você for assistir o filme, você consegue até olhar para suas misérias e falar assim, caramba, como que eu preciso melhorar? Caramba, olha quantas coisas que a Galinda tem que são parecidas comigo, de uma maneira mais velada, mas é parecido comigo, se eu for parar para pensar. E aí se liga ao fato de que a gente vive hoje numa sociedade totalmente performática. Eu não sei se vocês repararam nisso. Na verdade, pelo amor de Deus, não tem como não reparar. Então você vê nas redes sociais as pessoas mostrando aquilo tudo muito perfeito, né? A rotina perfeita. Eu não tenho imperfeições. Olha como eu sou perfeita. Olha como a minha vida é perfeita, olha como o meu relacionamento é perfeito. Então, as pessoas estão performando o tempo todo. Então, se você para pra pensar direitinho, tá todo mundo em algum momento mentindo. Eu não tô falando que, ai, nossa, já que a vida é dura, eu vou postar só coisas duras na internet. Eu vou só mostrar a desgraça que é a vida. Não, não é isso. Mas é no sentido de... será que você não mostra perfeições que não existem? Claro, a sua vida vão ter perfeições. Eu, por exemplo, acho a minha filha perfeita. Ela é linda, maravilhosa. Então, se eu postar uma foto dela, as pessoas falam, ai, que bonitinha, porque ela é mesmo. Sinto muito. Eu não posso fazer uma ligação de telefone agora, mas você pode... Então, se eu postar algo da minha filha, as pessoas vão falar, ai, que linda, que maravilhosa, porque ela é linda, maravilhosa mesmo. Pra mim, ela é perfeita, né? Só que existem pontos da minha vida que não são perfeitos. Então, por que que eu vou postar aquilo como se fosse perfeito? Isso já é uma mentira. A sociedade sendo performática faz com que você se acostume com essa mentira e coloque ela na sua vida como se fosse algo muito natural. Vocês percebem que para algumas pessoas a mentira é natural? Então, se você parar para pensar na sua vida mesmo, você é uma pessoa boa, vamos lá. Você é uma pessoa boa, você tem bons costumes, você é bom, de fato. Só que, será que não existe partes da sua vida que são grandes mentiras? Que você mente lá fora? Então, esse vídeo é para fazer refletir exatamente no profundo do profundo. É claro que quando uma pessoa ela é totalmente escancaradamente assim, mentirosa, a gente percebe, né? As pessoas vão muito, por exemplo, o Naldo, ele mente o tempo todo, ele aumenta as histórias, enfim. Ele é visto assim, então não tô falando de um Naldo da vida. A gente olha pro Naldo e a gente fala, vamos ver a mentira que ele vai contar agora. Se você for olhar pra sua vida, existe um pouco de mentira velada. E talvez, conversando aqui nesse vídeo, trazendo algumas coisas aqui, alguns insights, vocês possam olhar pra si e falar, caramba, isso aqui pode fazer parte do meu autoconhecimento. Existem pontos na minha vida que de fato é performático, é mentira. Eu falo porque eu quero sustentar uma imagem. Eu trouxe pra vocês uma dica prática de como tirar isso da sua vida, pelo menos aos poucos. É algo que eu tenho feito e tem funcionado bem, e aí eu gostaria de passar pra vocês. E é engraçado que eu não falei isso pra ninguém, não partilhei isso com ninguém, que eu tenho feito isso. Eu tenho um temperamento muito sonhador, então meu marido até fala isso pra mim. Quando eu vou contar uma história, eu conto o enredo da história, sabe? Aquele negócio fica bem cinematográfico, assim. E eu preciso tomar muito cuidado pra que quando eu estiver contando alguma coisa, eu não aumente aquilo, eu não mostre aquela história numa ótica diferente que favoreça aquilo que eu quero passar, né? Quando a gente tá falando de cinema ou criatividade, isso é muito legal, né? Eu uso a meu favor. Mas quando a gente tá falando do dia a dia, isso não pode ser tão legal. Porque se aquilo tiver um pouquinho fora da realidade, eu corrijo. Não. Desculpa, eu confundi. Na verdade é isso. Eu tenho feito muito isso. Porque se a gente não toma cuidado, a gente começa a trazer pontos na vida e mentiras que não é por mal, sabe? Não é por mal. Às vezes é a sua forma de contar, é a sua forma de falar. Mas não deixa de ser algo que favorece a mentira. Então, eu acho que essa é uma dica prática que você pode usar no seu dia a dia. É claro que a gente não vai ser a ferro e fogo todas as vezes, que nem eu tô contando aqui pra vocês parte de um filme, e eu falei, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas a essência daquilo que eu entendi é isso, isso e isso. É diferente de falar, ela disse assim, assim, assado, sabe? Então, é uma prática que eu tenho adotado, que tem me ajudado muito, e eu espero que ajude você também quando você for refletir sobre a sua parte, porque eu acho que agir com a verdade, não que nós tenhamos que ser radicais pra tudo na vida, mas agir com a verdade liberta a gente, deixa a vida um pouco mais leve, sabe? E tudo isso pra te falar que a mentira, ela te deixa insatisfeito de viver. Cara,
é muito louco falar sobre isso, assim, abertamente, porque eu não vejo as pessoas assumirem de fato que em alguns pontos da vida elas são mentirosas, sabe? Algumas pessoas, na verdade, não aceitam isso. Mas eu acredito que esse ponto de você assumir coisas, mesmo que pequenas, mesmo que as mentiras que fazem parte da sua vida são pequenininhas, a partir do momento que você assume isso, você começa um caminho de autoconhecimento muito mais honesto. Eu, por exemplo, eu sei que muitas vezes eu vou ser muito cinematográfica quando eu vou lembrar de alguma coisa, quando eu vou falar sobre alguma coisa. É algo que eu preciso me atentar, é algo que eu preciso olhar honestamente e falar assim, tá, pra minha criatividade isso cabe, mas pro dia a dia isso não cabe, né? Até porque eu tenho uma filha pra criar. Eu preciso trazer para ela essa honestidade impressa na vida dela de uma maneira que não tenha margem para que ela ache que mentir ou aumentar histórias seja algo que ela tenha que fazer para poder ser aceita em um grupo, em algum lugar, sabe? Por fim, se a gente for analisar, a verdade, ela dói, mas a consequência da dor da verdade é a cura. Só que a mentira, ela conforta. E a consequência da mentira, do conforto da mentira, é a destruição. Eu acho que essa é a linha que você precisa levar para entender a diferença entre viver com a verdade e viver com a mentira. Por fim, eu fui buscar uma frase que falasse sobre a verdade na internet, porque vocês sabem que a maioria dos vídeos eu trago uma frase aqui, e eu achei uma muito legal, de Santo Agostinho, e eu gostaria de deixar ela aqui para vocês, que é o seguinte: a verdade é como um leão, você não precisa defendê-la, deixe-a solta e ela defenderá a si mesma. Você não vai precisar carregar nada, porque lembra que eu falei, a mentira você carrega, você tem que carregar. A verdade não, uma vez que ela foi dita, ela se defende a si mesma. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha falado com você, porque é um assunto que realmente pode cutucar um pouco o ego, mas ao mesmo tempo pode libertar e trazer leveza para a vida, como eu sempre falo aqui. E eu gostaria que você compartilhasse comigo o que você sentiu vendo esse vídeo, quais são os pontos de verdade ou mentira que você vê na sua vida. Claro, se isso for confortável para você, porque para mim é super legal partilhar, né? E ouvir a partilha de vocês é melhor ainda. Então, muito obrigada por ter ficado até o fim, sempre vou agradecer e até o próximo vídeo.